Então, gente, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesses aspectos que são cobrados nessa competência 1 de norma culta, tá? Vamos começar primeiro com aquilo que a gente chama de desvios gramaticais e desvios estruturais. Então, trouxe aqui os 3 principais erros que nós cometemos na redação, que é questão de ortografia, acentuação e o uso de vírgula. Trouxe aqui um exemplo de cada, um exemplo bem simples, mas para deixar muito claro do que se trata cada um desses desvios. Ortografia diz respeito à escrita da palavra, tá? Então, ascensão, por exemplo, é um termo muitas vezes escrito errado na redação por causa aí do uso do S, do C. Então, de vermelho tá aqui, ó, ascensão com SC e depois C cedilha, que é um erro de ortografia, e a forma correta que seria SC e depois S, tá? Uma dica para você, gente, se você está escrevendo o seu texto lá no dia da prova, ficou com dúvida de como escreve essa palavra, você tem 2 opções. Primeiro, vai lá no texto motivador, porque às vezes, até mesmo, né, no texto motivador ou na prova, tem essa palavra escrita e aí você pode conferir, ou a melhor opção é você usar um sinônimo. Por isso é tão importante que ao longo do texto você tenha um caderninho, você tenha aí uma parte para anotar sinônimos, porque às vezes você ficou ali na dúvida, não sei como que escreve ascensão, não sei como é a forma correta. Troca o termo, tá? Vai facilitar, melhor do que você escrever errado, ok? A acentuação, trouxe um termo aqui que sempre aparece escrito errado, que é órgão, né? Órgão é uma das poucas palavras no português que recebe 2 acentos. Então, a gente tem primeiro o acento agudo no O e depois a gente tem o tio no A. E muita gente esquece, tá? Isso é um erro básico aí de acentuação, tá bom? Gente, uso de vírgula tem que tomar muito cuidado porque são diversos os tipos de uso de vírgula, tá? Uma dica para vocês é o seguinte, como a redação do Enem é sempre o mesmo tipo textual, tem mais ou menos ali a mesma estrutura, você vai perceber que ao longo do seu treinamento você vai ter também praticamente os mesmos erros. Então, é muito provável que o seu erro de vírgula se repita nas outras redações. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitos casos de vírgula, os casos que você precisa saber são um pouco mais reduzidos. Então, a minha sugestão é o seguinte, pegue todos os textos que você for escrevendo, circule as vírgulas que faltaram ou as vírgulas que estão inadequadas e vá criando ali um caderninho, porque você vai ver que você tem um padrão, tá? Trouxe aqui um erro básico, um erro muito comum de vírgula, que é separar, né? Que é colocar a vírgula ali num local que ela não deveria, separando o sujeito, que é essa informação principal ali na nossa frase, do restante. Então, olha esse exemplo. O Ministério da Infraestrutura, vírgula, meu sujeito, deve fazer uma reforma, ok? Essa aí seria a vírgula inadequada. Como é que seria o período de forma correta? Só tirar a vírgula, tá? Esse é um erro que se você comete muito provavelmente em todas as redações. Então, basta anotar, basta criar esse caderninho e ir percebendo a repetição dos seus erros, ok? Próximos erros que a gente pode ter, escolha vocabular. Gente, não basta escrever de acordo com a norma culta, seguir as regrinhas gramaticais, saber onde colocar vírgula, colocar acentuação e tudo mais da forma correta se você não sabe escolher o termo, né? O português é uma língua com muitas palavras, a gente tem inúmeras possibilidades. Então, a gente tem que saber escolher esse termo. Vou trazer aqui um exemplo, porque você também pode ser penalizado caso você escolha um termo inadequado ou um termo errado, tá? Então, calma que eu vou trazer esse exemplo aí para vocês. Então, a gente tem a escolha vocabular, a gente também tem os erros de concordância, né? Os erros básicos de concordância e erros de estrutura sintática, que são erros um pouco mais delicados e que exigem um pouquinho mais de treino e que podem, inclusive, diminuir ainda mais a sua nota. Então, vamos lá para o exemplo de escolha vocabular. Gente, eu tive uma aluna que uma vez escolheu o seguinte termo para redação, labutador. Ai, mas o que isso significa? Gente, ela pegou essa ideia da labuta, né, um termo que nós temos, adaptou isso para a questão de labutador como um sinônimo de trabalhador assalariado. Eu consigo entender o que ela quis dizer usando esse termo?
Consigo sim, porém não é adequado, gente. Labutador tem um outro sentido, né? Não necessariamente porque são ali um sinônimo que eu posso colocar cada um desses termos em qualquer aspecto, em qualquer contexto, tá? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Um exemplo básico de concordância seria nós vai, né, gente? Em vez de nós vamos. Vale lembrar que o texto do Enem permite, sim, o uso de primeira pessoa no plural, tá? Então, a gente pode usar o nós no texto do Enem, desde que, obviamente, você concorde, coloque ali tudo bonitinho no seu texto. E por último, a gente tem aquilo que a gente chama de texto que tem erro de estrutura sintática. Gente, toda frase, todo período de uma língua, ele tem uma ordem correta, né? Eu não posso sair colocando um elemento de qualquer forma. E esses erros de estrutura, a ordem dos termos é extremamente prejudicial para o seu texto, porque eles podem bagunçar tanto ali, às vezes, a sua estrutura, a ponto de confundir a argumentação. Às vezes o corretor ele não entende o que você quis dizer por causa de erros de estrutura. Por isso que a norma culta é tão importante, tá bom? A forma como a gente coloca as palavras, a quantidade de erros de norma culta pode muito bem facilitar a compreensão do seu texto ou prejudicar muito a sua argumentação. Trouxe aqui um exemplo para vocês de erro de estrutura sintática. Olha aí o que está de vermelho. Enquanto o governo não resolver o problema, percebam que só pela minha entonação de voz é um período que deveria continuar, né? A estrutura ficou incompleta. Esse aluno aí colocou um ponto final onde não poderia existir. Aí você pensa, mas isso é só um erro de norma culta. Não, gente, a ideia ficou incompleta, né? Então, além de ter um erro aí de norma culta, a argumentação desse candidato vai ficar prejudicada. Vai ser difícil para mim, como corretora, entender, porque a ideia é o seguinte, enquanto o governo não resolver o problema, o que vai acontecer? A ideia fica incompleta, tá bom? E aí, qual que seria o modelo correto? Um exemplo, tá? Enquanto o governo não resolver o problema, a sociedade sofrerá as consequências. Agora sim, a gente tem um período organizado, um período com estrutura sintática adequada e que facilita a minha ideia, facilita a minha argumentação, ok? Gente, outras questões que também são avaliadas no texto, tá bom? É adequação à margem, tá? Gente, o texto de vocês será escaneado para efeito de correção, certo? E o scanner, ele vai pegar ali exatamente onde está a margem do seu texto. Então, não adianta você escrever fora da margem nas laterais ou em cima ou embaixo. Tem que escrever dentro dos limites de 30 linhas, tá bom? Vale lembrar que a redação do Enem não precisa de título. Se você quiser colocar, gente, tem que ser na primeira linha dentro da margem, tá? Não é na linha acima da margem, não, tá bom? Então, atenção a essa adequação à margem, tá? Se por acaso você precisar colocar um trecho, assim, é crucial, tá lá na sua proposta de intervenção, eu preciso colocar um elemento obrigatório, eu não tenho mais espaço, dá um jeito de colocar entre as linhas, dá um jeito de colocar dentro da margem, tá? Não passa para fora porque o seu corretor nem vai ver. E se ver, será desconsiderado, tá bom? Próximo, gente, por favor, letra legível. A gente pensa que isso é bobagem, gente, mas não é, tá? O seu corretor tem por volta ali de 3 minutos para corrigir o seu texto. Então, textos que às vezes estão com a letra muito difícil, muito embolada, bagunçada, além de dificultar a leitura do corretor, pode muitas vezes levar a uma leitura errada ali daquela palavra que pode marcar como um erro de norma culta. Inclusive, ilegibilidade é considerado um erro de norma culta, tá? Nós podemos sim descontar pontos se eu não tô compreendendo ali uma palavra. Há textos que são tão confusos que a gente chega a marcar ilegibilidade em um parágrafo inteiro. E aí, gente, né, além de você ser penalizado na norma culta, você vai ter penalização em relação à ideia, à compreensão da sua redação, ok? Por último, vale lembrar que a redação do Enem oficial precisa ser feita com caneta preta transparente. Então, ó, minha dica para você, na hora que você estiver fazendo seus simulados, na hora que você estiver fazendo aí a sua redação,
treine fazer o rascunho com caneta, porque você não vai ter lápis no dia da prova, tá? Então vamos treinar fazer esse rascunho, treinar passar esse texto a limpo com caneta. Minha sugestão para vocês é que vocês usem canetas de ponta fina, canetas com ponta 0,5, tá? Isso vai facilitar muito aí para quem tem uma letra menor, porque letras também muito grandes na prova do Enem não vão dar espaço, né, para você colocar todas as informações necessárias. Então, essa habilidade de diminuir a letra fica muito mais fácil quando a gente usa caneta de ponta fina, tá? Então já treinem essa habilidade de rasura. E aqui, ó, já vou deixar essa dica. Errei passando o meu texto a limpo, errei a caneta. Como que eu posso rasurar? Simples, gente. Corta a palavra, coloca ela entre parênteses. Nada de rabiscar, bagunçar, desenhar na prova não, tá? Simples. Corta a palavra errada, coloca entre parênteses e vida que segue, tá? E vida que segue, tá? A rasura não é penalizada na prova, tá bom? E, gente, por último, norma culta é treino e estudo, ok? Essas ideias, né, essas regrinhas gramaticais, elas são aprendidas ao longo da sua formação, né? O nosso ensino tradicional traz as regrinhas de gramática, traz o português desde a primeira série até a terceira série do ensino médio. É claro que para quem tem um pouquinho aí de defasagem, eu sugiro estude gramática, tá bom? Estude os casos principais do seu texto, daquilo que você está errando, tá? Então é muito importante que desde o início você tenha esse caderninho, você comece a anotar, a grifar os erros, e aí a gente vai perguntando, a gente vai estudando, e aí a gente vai ter uma norma culta que vai ficar bacana, não vai prejudicar o seu texto e vai ser totalmente adequado aos padrões exigidos por essa competência no Enem.